Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre a Turquia, em concreto sobre as tensões políticas e sociais que se têm sentido nos últimos dias e que tiveram como gatilho a detenção do presidente da Câmara de Istambul e candidato presidencial, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu é o principal opositor do presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e foi há uma semana oficialmente nomeado candidato às próximas eleições presidenciais previstas para 2028. İmamoğlu, que é do Partido Republicano do Povo, social-democrata, foi detido uns dias antes, na quarta-feira, 19 de março, e mantido sob custódia por acusações de corrupção e suborno de poder que a oposição considera inventadas. A detenção do opositor de Erdoğan desencadeou fortes protestos em várias cidades da Turquia que têm sido reprimidos pelas autoridades. Aproveito para informar os nossos ouvintes que estamos a gravar sexta-feira, dia 28 de março, e que foram detidas até agora cerca de 2.000 pessoas. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco hoje José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigado pelo convite. É também um gosto de estar aqui no podcast O Mundo aos Seus Pés. A edição técnica deste episódio é de João Martins. Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar. O presidente da Câmara de Istambul está no cargo desde 2019 e tem ganhado popularidade enquanto opositor político de Erdoğan. Além de ter sido detido, na terça-feira a Universidade de Istambul anulou o seu diploma universitário, que se trata de um requisito para a candidatura presidencial. José Pedro Teixeira Fernandes, o processo judicial contra İmamoğlu é uma manobra do governo para barrar o caminho do popular presidente de Câmara até à presidência? Sim, tudo indica que sim. Tudo indica que, de facto, este processo judicial aparece de uma forma que não pode ser desligada das circunstâncias políticas internas da Turquia. Há também uma dimensão externa, eu já vou falar também disso e poderemos conversar sobre isso, mas internamente, o que não há qualquer dúvida que não é coincidência, não é uma mera coincidência, esta detenção surgir numa altura em que estava em marcha a escolha do candidato da parte do Partido Republicano do Povo, do CHP, que se considera diretamente o herdeiro até de todo o legado de Atatürk, de um perfil genericamente de centro-esquerda, e até popularidade do próprio Presidente da Câmara de Istambul. Isto até ressoa um pouco à trajetória de Erdoğan, que no passado, antes de ser a figura política nacional, e depois chegou ao governo, onde já está há mais de 22 anos, governo, depois presidência, também começou precisamente pela Câmara de Istambul. Portanto, há aqui até alguns pontos de contacto de trajetórias pessoais, mas todo este processo, a forma como é feito, o timing, as acusações, porque as acusações parece ser um misto de acusações de corrupção, mas depois ligações com o terrorismo, supostamente por apoiar o PKK ou proximidade com o PKK. Esta questão que realmente é estranha do diploma, que se percebe que é uma forma de barrar, mesmo que depois as outras acusações possam não ter um impacto maior, barrar a candidatura, porque a Constituição turca exige um diploma de ensino superior para poder ser candidato. Portanto, tudo isto indicia, e eu infelizmente acho que sem grandes margens para outras interpretações, aqui uma atuação politizada, largamente politizada do sistema judicial, o que é a realidade da Turquia, instalada já há vários anos, de um Estado cada vez mais controlado em todas as suas instituições, pelo AKP, que é o partido do Erdoğan, e que no fundo já está há mais tempo no poder que o próprio fundador da República da Turquia, Atatürk. Ou seja, considera que a detenção do autarca de Istambul faz parte de um plano mais vasto do presidente turco para garantir outro mandato nas presidenciais de 2028?
Essa discussão existe na política interna da Turquia. Podemos eventualmente colocar essa hipótese de haver aqui uma manobra para voltar aqui a alterar mecanismos constitucionais e de alguma forma se perpetuar ainda mais no poder. Mas mesmo sairmos por aí, podemos ver claramente aqui uma tentativa de eliminar um rival, rival que parece ter alguma capacidade de vitória, ou parecia ter uma capacidade de vitória pela sua popularidade, mesmo que depois não seja assim, Erdogan perpetuar-se no poder, parece ser claramente dividir a oposição e tirar-lhe o que, a ter em conta as sondagens, seria o maior trunfo eleitoral da oposição, do Partido Republicano do Povo. Ou seja, Erdogan está a usar o sistema de justiça para eliminar um rival político. E eu queria também perguntar se não é exagerado dizer que a presidência turca está a usar, lá está, o sistema de justiça como forma de cancelar o processo democrático, e se esta detenção de Imamoglu é uma prova de que Erdogan exerce uma grande influência sobre os procuradores e sobre os tribunais do país. Muito provavelmente sim, mas podemos contextualizar aqui um pouco também a questão na Turquia. A verdade é que a Turquia sempre teve, mesmo nos momentos, onde caminhou mais no sentido de instituições democráticas e plurais, sempre teve aqui problemas, eu diria, bastante profundos e complexos sobre o enraizamento de uma cultura democrática. Há uma tradição, essa sim, eu diria, bastante enraizada na Turquia, de uma competição eleitoral. Nesse aspecto, o sistema político da Turquia, já há muitas décadas, algumas interrupções aqui ou ali, mas fundamentalmente é competitivo, de existirem partidos que competem em eleições e que têm algum tipo de alternativas. Bom, isso é seguramente uma característica fundamental de qualquer democracia, mas ao mesmo tempo a democracia não se reduz pura e simplesmente a uma competição eleitoral com algum pluralismo, isso é uma peça fundamental, mas implica todo um outro conjunto de instituições, nomeadamente implica também mecanismos de Estado de Direito, de separação de poderes, de respeito de minorias, etc. Bom, tudo isto é um problema sério na Turquia, não só, e aqui vem uma questão que vale a pena contextualizar, não só com esta Turquia claramente controlada pelo Partido da Justiça e Desenvolvimento, que é o partido de Erdogan, há mais de 2 décadas no poder, e que na realidade foi ajustando, ou se quisermos uma palavra mais dura, manipulando as instituições a seu favor, mas a verdade também é que se recuamos aos períodos anteriores à chegada do poder do AKP e de Erdogan ao poder, o partido largamente dominante na Turquia era precisamente o CHP, o Partido Republicano do Povo, que também não tinha grandes credenciais democráticas. Aliás, este é um problema, na minha opinião, central da Turquia, que tem alguma cultura política até certo ponto, mas depois essa cultura política que nos parece, a altura, poder evoluir para uma democracia mais madura, mais plena, acaba por quase sempre ser coartada de uma forma ou de outra. E há um problema também que me parece que na Turquia, que é o seguinte, isto vê-se muito nestes processos até da oposição. Não é normal, pelo menos para padrões de democracias ocidentais, que uma democracia tenha um culto de uma figura, por exemplo, como tem o Atatürk. Não é normal, quer dizer, mesmo o Partido Republicano do Povo, o que se vê muitas bandeiras, para as bandeiras da Turquia, depois vê-se as bandeiras da Atatürk. Bom, mas isto é um culto da personalidade que já devia não estar na cultura política desta forma. Não estou a dizer que não se respeita a Atatürk e todo o seu legado, mas os partidos iam fazer o caminho independentemente desse culto da personalidade. O que vemos é que nem a esquerda da Turquia, que assume mais diretamente o legado da Atatürk nesse aspecto, nem a direita religiosa da Turquia, que é o caso da Erdogan, vai por esse caminho. Ambas cultivam lideranças autoritárias, de pendor claramente nacionalista em ambos os casos, onde se dividem fundamentalmente do lado de Erdogan, isto entronca no nacionalismo religioso, que religa com o Império Otomano,
No caso da esquerda, tem ali uma dimensão secular, mas também uma dimensão secular autoritária, porque não nos podemos esquecer que Atatürk não foi um democrata, Atatürk instalou de uma forma autoritária uma secularização na Turquia. Então esta construção original da Turquia continua hoje a ter ondas de choque desta forma. Agora, não há qualquer dúvida, voltando aqui à questão que me colocava, que há uma instrumentalização do judicial nesta altura pelo governo de Erdogan. Sim, e também já foi falando disto, mas eu queria vincar. Recep Tayyip Erdogan, que é do Partido da Justiça e Desenvolvimento, é presidente da Turquia desde agosto de 2014. Antes disso foi primeiro-ministro entre março de 2003 e 2014 e ainda antes foi também presidente da Câmara de Istambul entre 1994 e 1998. Ou seja, está no poder há mais de 20 anos, como também o professor vincou. E sei que ainda falta bastante tempo, faltam 3 anos para as eleições presidenciais, mas eu queria perguntar se acha que Imamoglu tem alguma hipótese de competir contra Erdogan. Repare, com esta distância temporal é muito difícil responder a isto, embora claro que a questão faz sentido e aquilo que todos nós nos interrogamos nesta altura, mas eu voltava aqui a uma situação anterior. Nós tivemos eleições presidenciais na Turquia em 2023, portanto não há assim há muito tempo, vai fazer julgo que em maio agora 2 anos. E houve também a ideia, instalou-se muito a ideia, até aqui na Europa e no mundo ocidental, que Erdogan estaria, a acabar um ciclo, um grande ciclo, não foi referido aqui, estamos a comentar, no poder e que depois também foi tornando-se gradualmente cada vez mais autoritário, mas estaria em baixa e, portanto, que seria provavelmente afastado. Bom, é verdade que o candidato da oposição, do CHP, que foi na altura o seu presidente, já tinha uma certa idade, já não era propriamente uma figura nova na política na Turquia, não tinha, se calhar, o carisma, eventualmente, que lhe é apontado aqui a mão. Mas convém também não esquecer que as circunstâncias em que Erdogan ganhou, muitos vaticinavam exatamente o resultado contrário. Ou seja, circunstâncias onde a situação económica da Turquia era muito má, eu até diria pior do que é a atual, apesar de haver aqui sinais novamente de degradação da economia, com uma inflação ainda mais elevada. Existiu nessa altura ter um sismo de grande dimensão que gerou muitos protestos contra o governo e até mostrou alguma ineficácia das autoridades públicas e mesmo assim Erdogan acabou por ganhar, o que mostra, eu diria 2 coisas. Primeiro, o tipo de controle que ele tem provavelmente das instituições e a imprensa, uma parte da explicação vai seguramente por aí, mas também uma base popular muito forte, sobretudo naquela Turquia que nós normalmente não vemos nos médias, ou seja, a base mais forte de Erdogan é a Turquia das médias cidades, pequenas, médias cidades do interior, ou algumas até já de alguma dimensão, mas não é tanto Istambul ou Izmirna ou Ankara, onde são áreas mais urbanas e mais propensas ao eleitorado do CHP, mas o resto da Turquia, e aqui vem o ponto crítico, é maioritário. O resto, a Turquia não é Istambul, nem Ankara, nem Izmirna. Mesmo que isso represente 20 ou 30 milhões de pessoas, a Turquia e as áreas urbanas envolventes e essas províncias, a Turquia são 85 milhões de pessoas. E essa base é muito conservadora, muito pró-islamista e muito pró-partido de Erdogan. Portanto, é muito difícil antecipar aqui, eu acho que nem ninguém podia antecipar, se uma eleição em 2028, o que é que poderia acontecer. Agora, que o CHP tinha um trunfo eleitoral, aparentemente, tem, vamos ver como é que isto evolui num político com as características de Imamoglu, parece que sim, até porque ele, curiosamente, vem também de uma origem conservadora, ou seja, ele também não é propriamente um político da esquerda liberal, também como muita gente imagina aqui no Ocidente. Sim, e cerca de 2.000 pessoas foram detidas durante a última semana de protestos em massa em todo o país. Centenas de milhares de pessoas saíram à rua, apesar da repressão das autoridades turcas e também do uso da violência policial. De que forma estes protestos constituem um desafio ao atual governo? São seguramente um desafio, e um desafio que eu diria que até surpreendeu Erdogan e o seu partido e a máquina governamental de poder, pela intensidade dos protestos, pela dimensão também que eles adquiriram. A única coisa que eu lembro que faz um pouco lembrar manifestações desta dimensão foi do Parque Gezi
2013, salvo Exato. erro, também na altura Sim. em Istambul, que houve manifestações de grande dimensão durante bastante tempo. Bom, estas parecem lembrar um pouco isso, embora também pareça haver aqui um perfil um pouco diferente, eventualmente, dos manifestantes, mas seguramente isto está a ter impacto político. Agora, vemos também o que é a reação, de facto, do governo, e a forma como ele tenta lidar com isto, quer dizer, que é não só dizendo que são agitadores e que os manifestantes, no fundo, não estão a exercer um direito cívico, mas a querer perturbar a economia, ou seja, tenta deslocar, no fundo, um direito à manifestação para como se tivesse ali apenas um grupo de agitadores que queriam derrubar a economia da Turquia e provocar um mal geral à população. E depois há um problema óbvio também na Turquia, que é que é um problema das entorses democráticas, porque na realidade uma imprensa fundamentalmente livre e plural, eu julgo que nesta altura não existe de forma nenhuma na Turquia, porque seja por processos de intimidação, seja por processos até eventualmente de órgãos de informação que depois acabaram por ser comprados por empresários próximos do AKP, do círculo dirigente da Turquia de Erdogan, na realidade eu julgo que ficou uma margem muito pequena para os jornais e imprensa da oposição e limites muito estritos, o que obviamente é um condicionar dos processos políticos, não é? E basta ver também o trabalho que muitos jornalistas têm tido difícil e os problemas que têm tido os judiciais, inclusivamente de prisão, e também o que nós vemos é que instituições internacionais, organismos internacionais, pronto, que são um pouco uma referência também de relatórios e de estudos sobre o grau de liberdade dos países. Estou a lembrar, por exemplo, da Freedom House dos Estados Unidos, que até teve na origem Eleanor Roosevelt, a esposa do Roosevelt, que criou depois a instituição e faz relatórios regulares sobre todos os países, considera claramente que a Turquia não é um país livre e não tem a ver agora com estas manifestações e com este problema, já antes disso. Portanto, é isto que estamos aqui a falar. E quase a terminar, como sabemos, a Turquia não faz parte da União Europeia, mas tanto Bruxelas como alguns Estados-membros têm condenado e lamentado o retrocesso democrático que se está a verificar no país. E eu queria perguntar se acha que a comunidade internacional e sobretudo a europeia está a fazer o suficiente para pressionar Erdogan. E estou a falar sobretudo destes últimos protestos e a detenção do opositor turco. Destes recentes e desta questão. E isto é outra vertente externa que eu no início também aflorei, mas agora a sua questão levanta e é um aspecto interessante. Em primeiro, a Turquia é um pouco o eterno candidato, não é, à adesão à União Europeia. Tem um processo desde 2004, 2005, deu ali no início uma ideia que poderia avançar, mas na realidade rapidamente mostrou que não estava a levar a grandes resultados. Pronto. Independentemente depois das culpas estarem mais do lado da União Europeia ou da forma como a Turquia também lidou com o processo negocial, ou ambas as coisas. Mas o que me parece claro nesta altura é que não há vontade nenhuma da Turquia, pelo menos com este governo, de entrar na União Europeia, embora haja aqui um jogo diplomático naturalmente, de perceber a vantagem de manter a candidatura e de usar isto como em termos negociais. Agora, a União Europeia aqui tem, e isto leva-nos ao ambiente internacional, e os Estados Unidos, um problema na sua relação com a Turquia, que é, e eu vou aqui ser bastante crítico, estão sistematicamente a premiar a Turquia de Erdogan pelos seus comportamentos, porque de vez em quando há estas críticas, das entorses democráticas, de vez em quando há as críticas também a falta de liberdade de expressão, os problemas da imprensa e esse tipo de coisas, mas a verdade é que isto na prática é inconsequente, é completamente inconsequente, e a Erdogan já percebeu perfeitamente que é inconsequente. Tem uma Turquia hoje com mais poder do que tinha há 20 anos, que se foi consolidando até na indústria militar e no exército, e veja que isto não acontece, por acaso, nesta altura, numa altura em que os europeus, e isto é outra chave da questão, os europeus nas cimeiras que têm feito, especialmente o Reino Unido nas cimeiras em Londres, mas onde tem participado fundamentalmente países da União Europeia, têm sempre convidado a Turquia, e nós vemos dirigentes europeus, vários, estou a pensar, por exemplo, no caso de Donald Tusk da Polónia, a cortejar a Turquia, a dizerem que a Turquia pode ser uma peça fundamental agora
numa necessidade da Europa conter a Rússia. Bom, isto é premiar sistematicamente a Turquia, premiar o comportamento de Erdogan e, no fundo, dizer Erdogan é uma coisa muito simples. Estas críticas dos direitos humanos e da democracia são completamente inconsequentes. Isso não afeta nada, porque os europeus estão em posição de fraqueza e, quando chegar à altura de necessidade, eles vêm aqui, de alguma forma, cortejar-me, e é o que vimos que fizeram os europeus com a Turquia agora por causa da Rússia, é o que vimos que os europeus fizeram por causa de quando caiu Assad na Síria, foi o que vimos que os europeus fizeram também quando foi necessário integrar, não só os europeus, também os Estados Unidos, integrar a Suécia e a Finlândia na NATO. Erdogan é extraordinariamente hábil desse ponto e não tem problemas nenhums com estas críticas dos europeus, porque sabe que elas não levam a nada nem têm influência nenhuma. Esta é a realidade dura e crua. E mais, no contexto internacional, nesta altura precisamente, está a negociação com os Estados Unidos de voltar ao programa dos F-35, que tinha sido suspenso por causa da Turquia no passado, fazer um jogo a favor da Rússia, está na compra de sistemas de bateria antiaérea S-400. Portanto, a Turquia faz o seu jogo político-diplomático na sequência do interesse nacional que bem entende prosseguir, e já percebeu que não vai ser a União Europeia com estas questões que vai alterar rigorosamente nada, até porque nem tem o poder para o fazer, e neste momento tem até um governo dos Estados Unidos que é simpático com Erdogan. Portanto, na realidade, isto que a União Europeia diz é completamente inconsequente. E por último, pergunto-lhe como é que podem as tensões políticas e sociais atenuar? Bom, as tensões políticas e sociais provavelmente agora vão depender de duas coisas. Da forma como as manifestações eventualmente continuarem e forem deprimidas, esse é o lado mais visível, e eu diria, pois também, da forma como a questão económica evoluir. Bom, porque há aqui também uma situação que depois pode ser um fator de grande descontentamento, embora se tenha a perceber também os limites disso, que é uma das razões, aliás, se recuarmos ao início da chegada ao poder de Erdogan 2002, 2003, foi precisamente a Turquia estar no meio de uma grave crise económica e haver um descontentamento da população também muito sobre a forma como o seu bem-estar ou a falta dele existia na altura. Bom, Erdogan em geral foi conseguindo alguns sucessos económicos, tem tido uma situação económica mais difícil nesses últimos tempos, inclusivamente no ano eleitoral em que 2023, como falamos, mas conseguiu mesmo assim ultrapassar isto. Agora, obviamente que uma degradação contínua das circunstâncias económicas pode ter aqui um impacto de aumentar o descontentamento social, mas não sei se estamos nesse ponto, não é? Não sei se estamos nesse ponto. Portanto, há aqui no fundo duas interrogações. A contínua reação de protestos da oposição ou não, a repressão governamental e o efeito que isso vai ter, e eu diria a degradação da economia, ou eventualmente não haver assim tanta degradação da economia. Parece-me que são as questões-chave que nos próximos tempos nos dirão como é que vai evoluir a situação política. Obrigada, José Pedro Teixeira Fernandes, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. E obrigada também ao João Martins pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá.